E daí a gente começa. Parte de vocês que vão estar aqui conosco hoje conhecem o Ítalo, mas eu vou deixar ele se apresentar. Ele tem bastante experiência com zumbido, com pacientes com zumbido, e eu acho que vai agregar bastante aí pra gente. Ele me mandou mensagem dizendo que tá atrasado. Deixa eu ver. Ele vai entrar em 2 minutos. Então vamos começando um pouco do que eu acho que é isso, né? Eu vou dizer, olá Rossana, eu vou dizer que eu comecei a me apaixonar aí por esse mundo do zumbido, e eu acho que um dos motivos que me fez me apaixonar por isso é exatamente o quão complexo é, e olá Gilise, e o quão desafiador os pacientes são para nós profissionais, né? Então a gente mexe o paciente, ele é um universo ali complexo e que está ali junto da gente precisando realmente de ajuda, né? Então, nesse meu evoluir aí dessa vida do zumbido, eu comecei cada vez mais perceber a importância do valor que a gente tem que dar à queixa dele, né? Porque quando a gente ignora, isso tudo faz com que a gente atrapalhe ele sem a gente mesmo perceber. Então, eu acho que uma das coisas super importantes que a gente tem que fazer, que vai ser o tema que a gente vai discutir hoje, né? Então, que é o grande desconforto que muitos pacientes passam com esse sintoma. Então, eu acho que a nossa posição ali, Sandra, queridíssima, Ítalo entrou. Então, deixa eu chamar ele aqui. Oh, yeah. Deixa ele entrar aí. Oi, Sandra! Olá! Tá no consultório ainda? Tudo bem? Tô no consultório. Desculpa, que acabei de acabar de atender, gente. Foi. Um pouquinho. Mas tá tudo certo. Alguns poucos minutinhos que todos perderam, mas eu fui falando aqui, conversando desse meu envolvimento com o zumbido. Vamos. Gente, boa noite para quem está entrando agora. Sim, não sei nem se você precisa se apresentar, porque as pessoas conhecem você. Preciso, né? Mas se apresente, Ah, se apresente para fale. então tá, olha, para quem não me conhece, eu sou o Ítalo, né? Sou otorrino, sou pernambucano igual a Sandra, daí a nossa ligação, né? Sim. Eu Eu acho que sempre a ligação vai um pouco mais além disso. Sem dúvida nenhuma, mas essa é a primeira delas. Essa é a primeira delas. E, enfim, sou otorrino, vim de Recife fazer residência, fiz a residência aqui na USP, né, no HC, e, enfim, depois comecei a trabalhar com essa área de otoneurologia, né, que é a parte da otorrino que estuda. O som tá bom aí, Sandra? Tá, pra mim tá. A Sandra falou que congelou, mas eu tô ouvindo bem sua voz e você tá... Eu não tô percebendo. Vamos ver. Vamos ver. Avisem aí se vocês perceberem alguma coisa. A Sandra comentou que congelou o som. Tá, porque qualquer coisa eu entro como chama? No Wi-Fi. Tá. Então, comecei a trabalhar então com essa área da otoneurologia, né? Estuda exatamente essa região aqui, ó, o labirinto da gente, né? E o labirinto ele tem duas partes, a parte anterior que é da audição, a parte posterior que é do equilíbrio. Então, o otoneurologista, né? Ele trabalha com tontura, vertigem, zumbido e surdez, que por coincidência também é a mesma área da minha amiga Sandra. Sim. Somos uns apaixonados
pela Sim, otoneurologia. exatamente. E Hoje pela a gente... complexidade que elas nos traz, né? Pela Pois é, complexidade, por esse outras mundo. complexidades, exatamente. É, Né? exatamente, exatamente. Então é isso, vim para São Paulo alguns bons anos atrás e, né, tô aí, né, trabalhando com isso, trabalho no HC e com Sim. as duas áreas e, enfim, é o que eu gosto de fazer, né? Eu comecei, Tô estava vendo, começando eu a tô vendo que falar. tem um monte de gente bacana aí entrando, a Tem, Cris, até a tem. Bia entrou. Ah, que a Cris, ó, a Cristiana entrou, tá, e tem um monte de gente linda entrando. E daí eu comecei a falar dessa questão toda do. Porque o assunto de hoje é o incômodo que o paciente tem com o zumbido, né? Então, assim, é... vamos começar a falar de uma forma bem descontraída aqui, mas qual foi o momento ali que você começou a perceber a importância de se valorizar essa queixa do desconforto, né? Então, assim, A gente lembra, né, na época de residência, né, que a gente começava a ver aqueles pacientes realmente quando a gente fazia um ambulatório, junto com a Tani, enfim, né, o sofrimento desses pacientes é uma coisa realmente, né, que nos desafia a esse trabalho mesmo, né, que a gente começou a ver que existiam os pacientes com zumbido, eles ficavam muito órfãos, né? uhum, E alguém que pudesse olhar, escutar e ter uma percepção um pouquinho diferente do que do que eles costumeiramente, né, viam com alguns colegas, assim, olha, você tem zumbido, é isso mesmo, não tem cura, não sei o quê, aquela velha história, né, que hoje em dia não dá mais para a gente, né, não dá mais para a gente hoje continuar com o mesmo perfil, o mesmo né, discurso, né? Com o mesmo discurso. discurso de 3, 4 décadas atrás. A gente hoje já tem muito mais opções de tratamento, né, do que Isso. tinha há muitos anos atrás. Só que o incômodo, ele é retroalimentado exatamente por esse discurso, né? Esse discurso, às vezes eu até brinco que às vezes é até meio, né, preguiçoso, né, de Uhum. investir no paciente com zumbido. Eu acho que o paciente com zumbido é um paciente, a gente sabe, tem uma história clássica dentro do estudo do zumbido, que de cada 100 pessoas, 80 pessoas com zumbido não se incomodam, mas 20 se incomodam bastante. Bastante, Pelo exatamente. menos 18 a 25% da população do mundo tem zumbido. Então é uma coisa extremamente, né, comum e que Uhum. causa um grau de sofrimento muito grande, em 1/5, pelo menos, dessas pessoas que têm zumbido. E se a gente for quantificar isso, é imenso a quantidade de pessoas que sofrem com zumbido, né? Exatamente. Tão importante quanto enxaqueca, contra outras doenças, né? E os pacientes sofrem muito, eles sofrem É, dia a dia. demais. Uma coisa que que eu estava completando antes de você entrar, que assim, é isso, assim, eu acho que quando cai a ficha para o profissional de que a queixa ela é real e que aquele paciente ele não é um pitizento e de que ele não está inventando aquele sofrimento, eu acho que daí isso já faz parte do tratamento, certo? Então, assim, não sei se você percebe isso, assim, quando a queixa do paciente ela é ignorada, como muitas vezes até chegam para a gente dizendo, olha, eu passei no profissional e ele desdenhou da minha queixa, né? Então, acho que quando a gente começa uma consulta e isso de você pegar o paciente para você e fazer com que esse link aconteça, eu acho que é o respeito inicial pela queixa, porque o sofrimento ele é Acolher, absolutamente né? É real. acolher a queixa, né? Eu acho que essa queixa é uma queixa muito mal acolhida, infelizmente, por assim, por nossos colegas, muitas vezes, né? E acho que acolher essa queixa, né, do paciente com zumbido e o sofrimento que vem junto com o zumbido, né, é uma coisa que faz muita diferença no tratamento, né? Quando Exatamente. o paciente entra aqui, eu digo assim, olha, eu tô com você, eu não posso te prometer cura, eu não posso te prometer que vou tirar o teu zumbido agora,
né? Mas eu tô com você para enfrentar ele, né? E do seu lado para criar opções de tratamento para ele, né? Exato. Porque esse incômodo, às vezes, é muito maior. E a gente sempre, quando eu falo do zumbido, eu falo sempre, né? Uma coisa é o zumbido, outra coisa é o incômodo e as reações que ele faz. Exatamente. São coisas Exatamente. diferentes. Tem o zumbido bioquímico, né? Físico, que é o som, e outra coisa é o incômodo que ele faz. De cada 100 pessoas, né, 20 vão se incomodar muito. Isso é um Exatamente. percentual muito grande. Você diz assim, então, tem pessoas que têm zumbido e não se incomodam nada, tem pessoas que têm zumbido e não se incomodam nada. Como cada um enxerga o zumbido, é muito individual, né? Exatamente. E a gente tem que entender que esfera psíquica, né, que ele criou, né, cerebralmente falando, né? A gente chama isso de network, né, que é as interações cerebrais que fazem com que a atenção ao zumbido seja muito maior do que, né, De outras pessoas, né? Do que de outras do pessoas, que né? outras pessoas. Eu costumo sempre falar para o paciente quando eu estou explicando para ele que assim, é como se fosse um tripé, né? A gente tem que entender ali a causa, o que causou, principalmente como é que está a via da audição dele, mas a gente tem que tratar na sequência as reações, né? Que daí é basicamente a percepção e o desconforto, né? Então, se o paciente percebe, se o indivíduo percebe, mas aquilo não incomoda ele, tanto faz, não faz diferença. Né? Então, eu sempre dou o exemplo. Se você está ouvindo um pagode, mas você tipo, não faz diferença nenhuma se você gosta ou não gosta do pagode, se aquele pagode está alto ou baixo, você tipo, ignora ele. Mas se você não gosta daquela informação, o seu nível atencional em cima daquilo, e até quando você gosta muito também, né? Então, tudo vai depender exatamente desse networking. Então, assim, como está esse networking e daí como que a gente vai desvendar ele para desfazer tudo isso que foi formado, né? Então, Eu diga. acho que é assim. Primeiro, acolher esse paciente, entender por que o zumbido incomoda ele, Isso. entender, antes de tudo, as ideias que ele tem sobre o zumbido. Qual o que causa, né, o zumbido? O paciente tem muito a necessidade, né? O paciente está dizendo que está sem som. Está sem som, mas o pior é que eu estou ouvindo você. Mais alguém está com a sensação que está sem som, que a Sônia está comentando. Então, assim, a primeira coisa que eu acho é acolher o paciente com zumbido. Acolher. Isso. Né? Segundo, entender o que ele precisa saber sobre o zumbido. Né? Os pacientes, necessidade passa num colega, passa no outro. E às vezes não caiu a ficha ainda do que o zumbido, da causa específica do zumbido. Né? Então, acho que é importante, por exemplo, o paciente entender que 94% dos pacientes, né, 94% dos pacientes vai ter uma perda de audição. E que o Isso. zumbido, muitas vezes, começa com a perda de audição. Exatamente. Então, o ouvido não está escutando bem, ele começa a modificar a via neural para o cérebro e entra todo um processo neural que vai estimular, né, a produção desse zumbido, né? Então, e essas áreas cerebrais, elas podem ser áreas pequenas e muita gente não vai se incomodar. E outras pessoas, esse network, essas ativações vão ser muito grandes, vão estar associadas com questões metabólicas, com questões emocionais, com questões de medo, com questões de... Então, assim, primeiro, acolher o paciente. Segundo, né, entender o que ele precisa saber sobre o zumbido. Isso. Né? Que está na parte ali do aconselhamento, né? Então, assim, o acolhimento ele vem junto com o aconselhamento. Então, assim, né, Vamos falar o que é o aconselhamento. Isso, é isso que eu ia falar. Fala um pouco o que você enxerga, o que você entende dessa palavra. O aconselhamento foi uma proposta que foi criada assim. Uma das pessoas que postulou isso foi o Jastreboff, que é um grande estudioso de zumbido, né? E que dizia que é importantíssimo a cognição
do zumbido. É importante que o paciente entenda o que é o zumbido, entenda os limites do zumbido, entenda, né, que o zumbido, por exemplo, não é uma coisa que com o passar do tempo vai aumentando, 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 porque o paciente tem essa fantasia que o zumbido vai crescer, crescer, crescer e que tem pacientes que dizem, doutor Rita, eu acho que vai explodir minha cabeça. Isso é. É aquele desconhecimento inicial, né? Então, Isso assim, é a fantasia que ele cria. isso. Porque daí isso tudo gera medo, né? E até aumenta o nível atencional, porque daí você não sabe com o que você está lidando, né? Então, hoje mais cedo eu estava trocando mensagem com o paciente, ele fala: uma das coisas que me faz mais o temor aumentar é o não saber de onde isso vem. Não é um paciente meu ainda, assim, foi conversa de espero que ele seja. Mas, enfim, ele tá naquela dúvida ali do que pode estar pairando por cima dele, né? E Sim. sempre fica o medo da morte, né? O medo de tumor, o medo de... Né? Então, assim, o que isso vai me dar, né? Que eu não estou conseguindo lidar. A Rossana perguntou assim, mas o zumbido sofre alteração? Sofre, Rossana. Ele pode Sim. modular a frequência, ele pode mudar o volume, mas é sempre o volume, é sempre dentro de uma faixa, né, controlada. Ele não consegue. Tem alguns estudos que dizem assim que 92% dos pacientes têm zumbido até 12 decibéis, 97% até 17 decibéis. Né? Mas isso tem um limite, tem uma faixa, né, Aham. de intensidade. É claro que é difícil, a gente só consegue medir essa faixa de intensidade física. A gente não consegue medir a faixa de intensidade do incômodo. Né? Existiam E da os autores sensação, né? Assim, por da mais que sensação. da sensação, por mais que aquilo traga numericamente ali como se fosse a sensação dele, ele pode descrever até aquilo como maior, que daí é aquilo que a gente vê muitas vezes a discordância do que ele traz de queixa, né? O quanto que tem de afetividade, o quanto que tem da parte da emoção ali envolvida naquele som específico que ele descreve, né? Então, é interessante de ver. Aí eu sempre falo assim, olha como são as coisas. Né? O Jastreboff sempre fala esse exemplo, que eu acho que é um exemplo muito feliz. Se você estiver ouvindo de olho fechado e estiver ouvindo um miau bem alto, e se você tem certeza que está num pet shop, aquele miau vai parecer muito baixo. Mas se você estiver perdido numa floresta e você escutar de olho fechado um miau, aquilo vai ressonar imensamente na sua cabeça. Que é isso que a Simone falou de reforço de memória. O miau, né, numa floresta tem um significado de medo, de perigo, de risco. E isso vai aumentar demais a sua percepção. Então, o Isso. zumbi sofre, mas tem essa questão aí, né, de... E do contraste, né? Eu acho que esse exemplo que você usou também tem o contraste do ambiente, né? Então, por que os pacientes percebem mais à noite, no silêncio, quando estão ali para dormir, né? Exatamente o momento que ele precisa do silêncio para poder relaxar, né? Desativar tudo e relaxar, né? É exatamente por conta do contraste, né? E daí, esse um dos grandes dilemas que ele E precisa... não só o contraste, o medo também, né, Sandra? Tem Sim, sim. medo também, né? Tem risco. Você perdido numa floresta, o risco é muito maior, né? Sim. Não, então, mas isso é a interpretação que ele dá, né? Então, assim, quando você fala, né, esse exemplo que você deu, eu entendo isso, subentendo isso como a interpretação que ele deu. Então, é o contraste do, Sim. do, do ambiente, mas a interpretação que ele está dando. E A daí o medo vai. percepção, a percepção depende de uma cognição, Sim. a interpretação, ele vai dizer, poxa, eu estou num lugar perigoso, de mais risco, né? E por aí vai. Então, isso faz parte do entendimento do que é o zumbido também, né? Sim, com certeza. Porque um colega, o Lopes aqui perguntou, doutor Ítalo, quem tem zumbido e não tem perda no futuro, por consequência do zumbido, a perda pode surgir? Não. Geralmente, é o contrário, Lopes. Tudo começa com a perda. E aí que gera o zumbido. Ah, Ítalo, mas pode ter zumbido com audição normal? Pode. 6% só tem zumbido com audição normal. E pode ter outras coisas como causa, né? Causas metabólicas, pescoço, ATM. Então, tudo isso pode também causar o zumbido,
né? E tudo isso se passa pela via auditiva, né? É Isso. importante também pontuar isso. É só falando desses 6% que tem aí a audição normal, a gente não pode esquecer de outras localizações de perda que o paciente possa ter que não estejam sendo localizadas, identificadas, melhor falando, pelos exames padrões, né? A gente diz que 6% é zumbido com audiometria normal. Normal, exatamente. Mas a gente tem É. altas frequências, a gente tem as células ciliadas externas, que Isso. podem trazer alterações de audição e que não são perceptíveis na audiometria. Tem um estudo Isso. super bonito do último TRI, né, que um congresso de zumbido, que eles mostraram, né, eles fizeram uma pesquisa com audiometria em frequências menores. E eles viam que pacientes, às vezes, têm audiometria normal e em algumas frequências específicas ele tinha perda. Só que não aparecia na audiometria convencional. Então, para a gente Exatamente. dizer que tem audição normal, periférica, né? A gente teria que ter uma audiometria, altas frequências, uma autoemissão. E mesmo assim, a gente ainda pode ter uma lesão na sinapse. Sinapse, que é isso que eu ia falar agora, Né? da As sinaptopatia. sinaptopatias. Exatamente. Exatamente. Não sei se você viu o artigo da Susan Shaw do ano passado, que fala da sinaptopatia, e ela Uhum. fala da necessidade dessa perda, mesmo que seja muito pequena a nível celular, na participação do zumbido, né? Então, só Uhum. que ela não é suficiente, ela é necessária, mas ela não é suficiente. Então, daí abre toda essa ideia de que a ligação ela é muito íntima, né? Dessa geração toda do zumbido com alguma modificação ali na função da audição, por menor que ela seja, né? É porque quando se foi fazer os estudos de ressonância funcional, que foram procurar, né, nos pacientes com zumbido, a gente via que todos tinham uma coisa em comum, que era a ativação do lobo temporal, que é a Sim. ativação da área da audição. Então, Aham. toda percepção de som na cabeça se passa, em parte, pela via auditiva, ou alguma conexão com alguma área da via auditiva. Porque é Sim. só a via auditiva que consegue interpretar, né, essa sensação como som. Né? Exatamente. É Exatamente. importante pontuar isso. E Né? daí, para a gente entrar um pouquinho mais nessa parte do desconforto e tentar responder ali o nosso título da nossa live, né? Que é por quê? Vamos começar pelo. Quer começar pelo porquê, como e onde, né? O zumbido incomoda, que foi o que a gente montou, né? Que você veio com essa brilhante ideia aí do tema. Não, Mas. então, eu acho que assim, eu tô vendo que muitas pessoas, né, e tem uma pessoa dizendo, o Rosendo aqui dizendo assim, eu tenho zumbido há anos, mas sinto que não está me incomodando durante o dia. Mas quando deito, ele carinhosamente fica comigo. Ele está com você direto. Né? Direto, ele tá com você direto, é. Ele só lhe libera da percepção, né? Por conta da. Isso é um bom sinal, né? Então eu sempre falo: se você tem um zumbido que tá ali o dia inteiro com você, mas você só se confronta com ele à noite, no silêncio, é porque a sua vida tem sentido, né? E daí todo a sua área atencional está sendo direcionada porque de fato lhe importa, né? E daí à noite, como ali as coisas estão meio mais vazias e o seu cérebro fica mais ali solto e mais vago, então vamos lá. Então, se tem algo ali interessante, não para você do ponto de vista que você consiga encontrar do ponto de vista de consciência, que é o zumbido, então o cérebro vai lhe dar ali de bandeja aquela informação, né? Eu Então, acho que só que daí. é importante ensinar, assim, eu sempre falo para os meus pacientes, olha, eu vou ser, na medida do meu possível, o seu professor de zumbido. Né? Sim, Eu vou explicar para você como é que ele começa. Então, aí eu falo da audição, né? Algumas pessoas não têm perda de audição, mas aí eu vou em busca de uma série de outras coisas que também pode dar o zumbido. E aí eu sim, falo, olha, você foi modificando essa via neural, modificou uma área do cérebro, e junto com aquela área você modificou várias outras áreas do cérebro. Quem exatamente. modifica poucas áreas e que tem poucas preocupações e atenções, ficam áreas muito pequenas do cérebro e facilmente o cérebro consegue apagar, né? Que é o que Exatamente. acontece com o Rosendo quando ele está trabalhando. Ele está Isso. focado numa coisa, tem uma área pequena e aí ele apaga. A gente produz neurosubstâncias,
né? Que apaga completamente a atenção do zumbido. Agora, tem outras pessoas que não. Vão ler coisas na internet, vão procurar, né? O vizinha teve zumbido e teve uma doença grave, teve isso. Aí você começa a criar áreas do cérebro que vão se conectar com a área do zumbido. E toda vez que você pensar no zumbido, você pensa na área temporal, mais várias outras áreas do cérebro. Como é que vai fazer para o cérebro apagar uma área tão grande de ativação neural? Ele vai ter muito mais dificuldade, porque isso, paralelamente, se representa como aumento da atenção, aumento do cuidado. Como é que você pode esquecer uma coisa que pode significar perigo para você? Exatamente. A gente não vai esquecer uma coisa que significa perigo. Se a conta, né, tá perigando ir para o Serasa, você pode fazer o que quiser, você não vai esquecer que você tem que pagar aquela conta. Exatamente. É isso. Quando a gente acha que o zumbido vai aumentar com o passar do tempo, vai ficar uma coisa insuportável, o cérebro da gente começa a cuidar. E quando a gente entende que ele tem um limite, que ele não vai passar de certo limite, né? A gente começa a entender, né, e a tirar um pouco desse medo que se cria em cima do próprio zumbido e dessas circuitarias. E quanto mais orientar você vai esse paciente e mais entendendo ele vai sobre tudo que se relaciona ao zumbido, o medo vai caindo e o cérebro vai tirando essas áreas de ativação. E vai ficando mais fácil o cérebro apagar aquilo que ele não está conseguindo apagar. Isso, mas isso é em cima de treinamento, né? De aprendizado e de tempo, né? Então você precisa de tempo. Então, assim, o paciente ele faz um link ali interpretativo em cima e dá conotações e interpretação em cima do zumbido que faz essa confusão toda, não é? Então é isso que você muitas vezes quer isso. É um medo que ele gerou e que ele cria como se fossem. Não, são relações equivocadas, né? São associações equivocadas e por isso toma esse tamanho tão grande, não é isso? É por isso que o aconselhamento, né, ele tem esse poder. O aconselhamento nada mais é de que uma forma de instruir o paciente a entender o seu zumbido e todas as conexões que são feitas em relação a ele, para que o medo vá diminuindo e que o incômodo vá diminuindo junto. Quando você conhece uma coisa, ela fica menos monstruosa para você. Né? Se alguém diz para você, olha, vai numa montanha russa, se você for naquela montanha russa, é muito perigoso, dá muito medo, aí você vai e diz, poxa, eu já fui com tanto medo, chega lá, você faz e diz assim, eu quero de novo, eu não tô com tanto medo assim. Então o zumbido tem muito disso. Né? As pessoas acham que o zumbido vai causar perda de audição. Na maior parte das vezes, né, o zumbido ele é causado por uma perda de audição. Mas o zumbido não tem como causar perda de audição, porque ele é uma consequência dessa perda de audição. Exatamente. É que os pacientes fazem muito essa confusão. Mas é exatamente, a gente cria o tamanho do monstro maior quando é desconhecido, né? Então, quando você conhece, eu costumo dizer assim, se eu tiver que dar uma coisa para você, não tiver outra coisa para dar para você, eu vou dar o aconselhamento. Porque é a informação, né? Isso ele desmistifica, né? Tanto é que quantos pacientes na primeira consulta, né? Com certeza acontece a mesma coisa com você, que eles saem com uma outra ideia, né? Porque daí você vai abrindo... A minha consulta, ela obrigatoriamente, né? Os pacientes são obrigatoriamente aconselhados. Eles têm que sair sabendo muito de zumbido. Né? Porque isso é a primeira forma de tratar. Certamente. Hã? Você dá uma aula, prova. E trazer para eles, né, a interpretação real do zumbido. Isso, né? exatamente. Essa coisa que o zumbido vai aumentar, o zumbido vai me deixar surdo, o zumbido vai me deixar louco. Os pacientes têm esse medo. Doutor Ítalo, o zumbido vai me deixar louco. Eu digo, meu amigo, não é louco quem quer, é louco quem pode. Quem traz a genética favorável para a esquizofrenia, que é a loucura. O zumbido nunca vai fazer você perder a sua crítica, a sua razão. Isso é seu, você não vai... então, assim, o que ele quer dizer quando ele diz isso? Eu sempre falo, olha, o que você está querendo me dizer é que você tem medo de ficar muito ansioso e não conseguir lidar com isso. Que é diferente de loucura. Loucura tem a ver com razão. Razão você não vai perder.
Mas E com o ansiedade confronto com a é realidade, outra né? coisa. A loucura tira você da realidade, coloca você num mundo puramente ilusionário, né? Então, isso Exato. o zumbido não E o faz. Isso zumbido é não tira. exatamente o que separa, né? O É, zumbido não tira. O zumbido é muito real. Existem isso. até algumas alucinações, mas que a gente não considera zumbido. O zumbido, ele Exatamente. caracteristicamente, né, ele é um som que não é um som, na verdade, geralmente é monotonal ou Uhum. bitonal. São dois ou três tipos de ruídos. Eles não têm palavras, não têm, né? É diferente. Isso aí já entra em outra Já esfera. entra em outra esfera, já entra em outra esfera. Já Tanto, entra em outra... tanto palavra como música, né? Que daí isso aí já entra no mundo ilusionário psicótico, né? Que daí não é realmente o mundo do zumbido, né? Então, quando você chega a verbalizar e a construir a pergunta por que que você se incomoda, não? Então, eu sempre na minha anamnese, que é quando a gente conversa com o paciente, a primeira coisa que eu pergunto é: o que que você sabe sobre zumbido? E a Ah, segunda coisa que eu pergunto: você sabe de onde vem o seu zumbido? A maior parte não consegue entender isso. uhum, Né? E aí a terceira pergunta: o que que você acha que pode acontecer com esse zumbido? Né? uhum. O que que você acha que ele lhe incomoda? Porque quando você faz essa pergunta, por que que você acha que ele incomoda? Os pacientes sempre falam: ah, doutor, ele me incomoda. É. Né? Por isso que eu Uma uso, resposta que eu tenho muito com isso é eu não tenho controle sobre isso. eu não tenho controle sobre Só que isso. daí depois você faz assim, e o que que mais você não tem controle? Porque o que que a gente controla na nossa vida? Quase tudo a gente Quase não tem nada. controle. Né? Então, Né? assim, a falta do controle termina sendo, deixa a pessoa com a sensação de uma vulnerabilidade muito grande, né? Só que, na Uhum. verdade, ela não consegue entender o que que a gente controla, o que está nas nossas mãos que a gente nem os nossos pensamentos a gente controla. Quando a gente pensa, a gente simplesmente já E, na pensou. verdade, a gente não tem controle sobre nada nessa vida. Exatamente. Absolutamente nada. Exatamente nada. Então, É, eu acho que e isso me olha marca quando a gente muito pensou que ia estar vivendo uma pandemia e ficar 3, 4 dessa. meses em casa. Né? Quando eu Exatamente. pensei que meu pai ia ser internado, né? Ia ficar mal pra caramba e assim, ia ficar super bem hoje em dia. Então, assim, a gente não tem controle. E Não nem tem sobre zumbido. Mas os isso. pacientes, quando chegam aqui, eles querem acabar com o zumbido. Né? É É, quase é, uma luta, né, é. contra o zumbido. E eu Exatamente. entendo, né? Eu entendo esse sofrimento. Eu sei, eu te entendo. Eu não É, tenho zumbido agora, mas eu te entendo. Então, isso. eu acho que começa com essa coisa de entender todas as preocupações do paciente, todas as preocupações. Doutor, vai me deixar louco, tira meu sono, né? Vai piorar com o passar do tempo, pode ser alguma doença grave. Então, Isso. eu tento esclarecer e investigar todas essas coisas. Então, a primeira coisa que eu falo que para melhorar o incômodo do zumbido é exatamente essa parte cognitiva, de Uhum. interpretação e de entendimento do zumbido. É Isso. por aí que a gente começa a melhora do incômodo. E eu sempre Exatamente. falo, uma coisa, você diz assim, ah, doutor, mas eu não estou dormindo bem pelo zumbido. Aí você pergunta para eles assim, mas você sempre dormiu bem? Não, não, doutor Ítalo, eu nunca dormi bem, mas agora eu não consigo dormir bem, o zumbido está lá. Agora esse zumbido me causa raiva, É, né? é. Veja, são duas Ele doenças. cria uma fixação em cima daquilo, né? Então, assim, ele fica fixado como se aquilo fosse o. Deixa o Ítalo voltar aí. Como se aquilo fosse realmente o centro do problema da vida dele, né? Voltou. Voltou, voltou. Travou. Travou. É. Então, Então, quando eu sempre falo que assim, uma coisa é o zumbido, que é uma coisa que tem a ver com a via auditiva, é um sintoma de uma alteração que está acontecendo ou na via auditiva, ou que chegou na via auditiva através de um músculo contraído, de uma TM contraída, né? Ou chegou a algum ponto dessa via. E outra coisa é o distúrbio do sono. Quando a gente vai envelhecendo, o sono vai ficando pior. Né? A gente vai, quando a gente está ansioso, porque o emprego não está funcionando, não estou ganhando bem, a gente vai ficar com o zumbido pior e a gente vai ficar com sono pior. E aí dá muita raiva a gente vendo todo mundo dormir, né? E é, nós somos os únicos que não estamos dormindo e ainda estamos com zumbido, né? exatamente.
Só Então, que daí é um ciclo vicioso, né, Ítalo? Porque daí o zumbido não deixa dormir e ele não dorme porque tem zumbido. Então você fica retroalimentando a via, né? Retroalimentando a via. Então, assim, só que assim, o que que passa na cabeça do paciente naquele momento que ele sempre coloca a culpa? Eu não estou tirando a culpa do zumbido, porque a culpa está no zumbido mesmo. claro. Mas, não é? Mas Foi muitas ele vezes que despertou, foi ele que despertou o começo de tudo isso, de né? tudo isso, de tudo isso. Mas ele pode ser um insônia mesmo de base, né? E daí ele entra naquele ciclo. Então, assim, fica Os aquela coisa. estudos os estudos mostram que o paciente, né, que tem vários estudos, recentemente eu andei fazendo essa revisão, né, e os estudos mostram exatamente que os pacientes com zumbido, eles têm a percepção que o sono é pior pela presença do zumbido, mas não há diferença entre o paciente que tem zumbido e insônia e o paciente insone. A qualidade, o aspecto da insônia é a mesma. Então, Isso. a única coisa que é diferente entre um grupo e outro é o paciente com zumbido tem a interpretação que o sono está pior. É, é. E Eu a sempre insônia falo que o grande problema da nossa vida, em cima de tudo que acontece com a gente, é a interpretação que a gente dá. Eu sempre, em cima das nossas personalidades, né? Então, assim, aí é a mesma coisa em cima do zumbi. Então, assim, que interpretação você está dando a ele, né? Mas Então, isso não é só, né, Sandra? Eu sempre falo para o paciente, eu dou um exemplo para o paciente, olha, imagina só, que vamos esquecer do zumbido. Vamos dizer que alguém, né, porque o paciente chega assim, doutor, eu tinha zumbido há 20 anos, mas há um mês ele aumentou e assim, tá uma coisa, mas há 20 anos eu já tenho zumbido. E aí você vai ver que há um mês foi quando ele tá dormindo pior, um mês ele brigou com a esposa, há um mês aconteceu alguma coisa, né, fez um diagnóstico de uma doença mais grave em alguma pessoa da família, né? E eu sempre conto para ele, né? Imagina que você tem uma pinta preta, né? E a pinta preta tá aí há uns 10 anos. E aí alguém chegou para você e disse assim: menino, você não foi ver essa pinta preta ainda, não? Né? Essa é, pinta preta pode ser uma coisa grave. E aí ele diz: é, poxa vida, será que eu comi tanta bola? E aí ele vai na dermatologista. E a primeira diz assim: ah, não, isso aí não é nada, não. É o que acontece isso. com o paciente do zumbido. É Aí o vai na valor, né? É o segunda. valor dado, é o valor dado, né? Ah, não, isso não é nada, não. Vai na terceira. Doutora, eu estou preocupado com isso. Isso não é coisa grave, não. Olha, isso não é grave, mas vamos tirar essa pinta e vamos mandar para a biópsia. Aí ele tira, aí ele sossega, vai para a É, biópsia. Né? E ele pensou tanto naquilo, ele criou tanto medo que aquilo fosse um melanoma, ativou tanta área do cérebro, que quando chega a biópsia, ele não acredita na biópsia. Ele diz, doutora, será que tem chance de estar errado? é, Né? é Porque o exatamente. cérebro dele É estava. exatamente. É exatamente. Que aquilo, que eu não sei se você assim, já pensou nisso, mas assim, ele sai de um sintoma, a depender de como ele está lidando com aquilo, é a mesma coisa com a dor, né? Então, o que é ter uma dor e essa dor passar a ser crônica? Então, o que era uma dor que a gente chama de sintoma e que depois a gente passa a chamar de doença por se caracterizar como uma coisa crônica debilitante na vida do indivíduo, né? Então, é a mesma coisa em cima do zumbido. Então, assim, a gente chama ele de sintoma, mas esses pacientes que estão tomados e atônicos por conta né, dessa informação, o quanto que aquilo não é doença. Não sei se você tem esse mesmo. Sim, claro, para essas pessoas, o zumbido é uma doença. Né? Exatamente. Até você, do ponto de vista, como é que eu consigo grandes feitos aqui com aconselhamento, ele começa a entender esse doutor, mas eu tenho mesmo, isso é da minha idade, ou de alguma coisa, eu tenho mesmo que tomar algum remédio para isso? Né? Uhum. Não está me incomodando, doutor. E aí você vira a chave, né? Vira a Uhum. chave, Exatamente. né? Mas Ele em volta cima a de interpretações equivocadas, né? Que isso não é julgamento, que eu falo assim, julgamento é a coisa que menos pode ter em cima de qualquer pessoa, mas aí vamos colocar aqui paciente com zumbido. E o valor que aquilo foi dado, né? Que é aquilo que você fala. Se algum alerta, né, foi dado, mesmo que aquele alerta seja equivocado, o valor fica grande, daí aquilo se transforma. E aquilo altera, inclusive, o comportamento, né? Que é isso, de sair de um simples sintoma, não querendo diminuir, mas a deixar isso num tamanho tão grande que pode ser considerado até uma doença. Tem umas pessoas aí fazendo umas colocações, Sandra, eu acho que é importante a É gente importante a separar gente as coisas.
Tá, vamos lá. Uma coisa é o zumbido, gente, que é um som que você escuta no seu ouvido ou na sua cabeça, né? Nos dois ou num mais do que o outro. Isso se chama zumbido, é um som que sobressai sobre o silêncio, né? Isso. Que é produzido pela via auditiva. Outra coisa é a hiperacusia. É um Uhum, tipo de hipersensibilidade. Não é um barulho, é a sensibilidade aumentada para um som que veio de fora. Isso é que uhum, é hiperacusia, que não tem uhum. nada a ver com necessariamente com o zumbido. Só que a gente sabe que o zumbido e a hiperacusia podem estar presentes em 40% da mesma pessoa. Eles podem estar Exatamente. associados. Mas uma coisa é o zumbido, outra coisa é a hipersensibilidade. São duas doenças, hiperacusia, são duas doenças diferentes. Porque os pacientes, doutor, o meu zumbido é tão alto que quando eu vou numa boate, aquele som da boate me causa uma sensibilidade que eu não consigo ficar lá 10 10 minutos. minutos. Isso não é zumbido que causa sensibilidade. A sensibilidade é ir à hiperacusia. É um outro sintoma, gente. Uma coisa é a perda de audição, outra coisa é o zumbido, a outra coisa é a hipersensibilidade, que pode ser em vários. A gente tem vários tipos de hipersensibilidade. Tem a hiperacusia, né? Tem a misofonia, Misofonia. fonofobia, e aí é uma outra coisa. A Isso, hipersensibilidade é a sensibilidade aumentada a um som que vem de fora. Isso isso. não é zumbido, tá? É, Porque é. tem umas pessoas. A A Rosana está perguntando se hipersensibilidade o zumbido é uma inflamação do nervo auditivo. pode ser. Se a inflamação do nervo auditivo lesa alguma parte da via auditiva, ela vai dar zumbido. É, mas como origem, mas não o zumbido sendo a inflamação por si. Eu entendi ela perguntando que é uma inflamação do nervo. O zumbido não é uma inflamação do nervo. Ele pode até ter vindo de uma neurite, né? Né? Mas ele é a consequência de algum dano auditivo, né? Exatamente. Mas ele é Tem que uma ter um hiperatividade dano da via auditiva. da via auditiva. Desde uma rolha de cera pode dar zumbido, alguma Isso. alteração da membrana, no nervo da audição, nas células da audição, no córtex, né? No córtex, que é o cérebro da gente, na região da audição. Então, assim, o zumbido ele pode surgir de qualquer coisa, até de uma infecção da via Isso. auditiva. Uma otite Isso. média, uma otite externa, uma rolha de cera, uma perfuração traumática, né? Precisa ver. Cada um, gente, é assim, o paciente ele é único. Não Uhum. tem uma coisa igual para todo mundo. Por isso que eu vejo, às vezes, esses sites de zumbidos assim, eu tô tomando essa droga, vamos lá, vamos. Aí fica todo mundo dizendo assim, eu vou tomar também. Veja, pode ser que aquela droga não seja bom para você. Nem deixe Uhum. fazer isso por você. Porque Ah, você tá. É uma coisa que é tão individual e tão íntima, tão pessoal, você está transformando numa coisa coletiva. Não é a exatamente. mesma coisa. São É. coisas diferentes. É. Cada problema que temos são problemas nossos, né? E a gente tem que resolver cada um da sua maneira, né? Então não dá para generalizar, né? Não dá para a gente colocar tudo no mesmo balaio, né? Não, Né? não dá. É assim, eu digo, cada um, é como cada pessoa tem o seu zumbido, como cada pessoa tem a sua digital. O Exatamente. seu zumbido, ele é gerado pela via auditiva, mas por uma série de outros fatores. Eu sempre digo assim, que o zumbido tem uma causa, um fator causal, na maior parte das vezes, que é a perda de audição, na grande maioria das pessoas, e tem e tem fatores que a gente chama de moduladores. É uma quantidade imensa de coisas que podem modular o zumbido, causar Uhum. pequenas variações do zumbido. Problemas E que os cervicais. pacientes geram muito medo em cima disso, né? Então, se aumenta, se diminui, se aumenta, se diminui, eles ficam confusos, né? Porque isso até pode remeter medo mesmo, né? Aquela sensação de alguma coisa, o que que tá, né? Mas é isso, são as Naquele dia que você está modulações, com né? raiva, né? É, Ele vai aumentar e depois ele vai isso, passar, né? isso. Naquele dia que você está brincando com seu neto, você vai estar feliz o suficiente para produzir uma quantidade de neurotransmissores para inibir o zumbido imensa. Você pode ter o Uhum. zumbido mais alto do mundo, mas você está num período tão feliz, né? Isso. Que aquilo ali some do seu pensamento. É, No seu que eu vou pegar trabalho, esse gancho aí ele e vou some do falar. pensamento. Que eu vou pegar esse gancho, eu falo muitas vezes, faça coisa. Como é que eu vou resolver o desconforto? Porque o desconforto, que é o incômodo, né?
Tem ali as ferramentas mais específicas que a gente usa, que a gente pode até entrar e falar um pouco, mas é isso, assim, procure coisas que lhe tragam alegria, né? Porque assim, o que que você vai... Tantas substâncias que você vai liberar, neurotransmissores, que vão lhe trazer a sensação de bem-estar e que vão ocupar um espaço muito maior e muito mais gratificante do que aquela sensação neurotizante que o zumbido traz, né? Que é isso aí. Então, brinque, então encontre coisas que lhe trazem alegria. Então, porque ele pode perguntar, o que é que eu faço, né? O que é que eu faço? Tipo, o que lhe traz alegria, eu não tenho como saber, né? Então, assim, procure o que você sente. Essa resposta quem tem que dar é você. E outra coisa também, se você uma coisa passa que a eu responsabilidade para o paciente. É uma coisa que eu falo, né? Que o zumbido, né? Ele não é o zumbido, é o zumbido naquela pessoa. Isso. Se você fosse um zen budista, às vezes você nem se incomodaria. Mas se você é um cara que trabalha no mercado financeiro, por exemplo, é um exemplo, que eu tenho muita gente no mercado financeiro, é impressionante, né? É uma vida extremamente estressante, uma vida, né? É uma vida, assim, quais são as suas referências de alegria? Isso. Aonde você foi parar? Né? É isso que eu falo, né? Assim, eu sempre lá no hospital, outro dia tinha uma velhinha, uma senhorinha, que veio e falou do zumbido. Agora, assim, o marido tinha AVC, a filha era esquizofrênica e o filho tinha HIV. E ela vinha e conversava sobre o zumbido e eu pontuei para os residentes, eu disse assim, gente, o zumbido é a única coisa que é dela. Né? O resto nada é dela, a vida dela é uma droga, né? Então, assim, que é isso que eu acho super importante. Ele tem que ter um dono, né? Porque tem gente que fala assim, não fale que o zumbido é seu, mas se ele não for seu, ele é de quem, meu Deus? Né? Ele é só então seu. é isso, ele é só seu, ele é só seu. Então, assim, lide com ele da melhor forma possível, né? Muitas vezes essa resposta... Mas então, eu acho que assim, outra coisa que eu tenho. Então, assim, o acolhimento, o aconselhamento, que é essa parte cognitiva, a ressignificação. Você tem que ressignificar. Eu queria falar sobre isso, que eu amo essa palavra. Você tem que ressignificar. Eu vou dar um exemplo de um paciente meu que veio. Até essa história eu sempre conto quando dou aula. Né? Olha só, ele dizia para mim assim, doutor, o zumbido é muito alto, o zumbido é não sei o quê, não sei o quê. E aí a gente começou a ver que o zumbido, né, que era o principal problema dele, e quando chegou aqui eu medi a PA dele e tava assim, 200 por 120. Eu dizendo, olha, o senhor tá preocupado com o zumbido, mas o que pode lhe matar, o zumbido não vai lhe matar. O que pode lhe matar é essa pressão. De 200 por 120. E aí foi muito bonitinho, porque eu expliquei tudo, aconselhei, ela voltou para mim e disse, doutor, na segunda consulta, o zumbido agora virou meu amigo. Eu digo, seu amigo? Doutor Ítalo, porque quando o zumbido apita um pouquinho mais, eu sei que minha pressão tá alta, eu vou lá e tomo meu remédio. Então, o zumbido tá me salvando. Exatamente. Né? Eu tive uma coisa... É legal. Eu tive um paciente que... Ele virou meio que amigo também. Mas, enfim, ele falava toda vez que eu vou para... Ele estava desempregado, porque, sei lá, a história dele estava desempregado, e daí ele estava fazendo reuniões para recolocação, né? Entrevistas, melhor falando. Aí ele falava, toda vez que eu vou numa reunião, que eu não estou me sentindo muito confortável com a entrevista, melhor falando, o meu zumbido aumenta. Então eu falo, pegue isso como sinal. Cilada, você está entrando numa cilada, não é aquilo que você quer, né? Então, assim, use o zumbido a seu favor, porque ele pode lhe ajudar, né? Aí você diz assim, doutor Ítalo, mas como fazer isso? Né? Porque os pacientes falam, mas me dê o meu caminho. Eu não tenho esse caminho para te dar. É um caminho, mas é interessante, porque quando você começa, né, a orientar o paciente começa a encontrar um caminho próprio para ele. Né? Então, assim, acho que o aconselhamento, o acolhimento, o aconselhamento, a ressignificação, né, é ter que, na verdade, para você entender que o zumbido não é a coisa mais importante da sua vida, você precisa entender exatamente o que ele é. Para ressignificar também. Os pacientes assim, doutor, então tudo bem, eu vou esquecer o zumbido, eu vou procurar esquecer o zumbido. Eu digo, não faça nada pelo zumbido, porque quando você procura esquecer, você vai lembrar dele. Exatamente. Né? Quando você... Hoje, ontem eu estava assistindo uma live
e uma colega de Sergipe falou, doutorita, eu nunca me esqueço do senhor falando do elefante cor-de-rosa, porque tem uma coisa que eu sempre pergunto para o paciente está assim, concentrado, né? Diz assim, doutor, eu tenho um zumbido a vida inteira e ele nunca me incomodou. E agora está me incomodando. Ele piorou. E eu digo assim, você tem síndrome de Gabriela, né? Eu sempre falo isso, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. O zumbido, ele muda, como você mudou, né? A mesma coisa eu falo dessa ressignificação. Eu ia falar isso para contar uma outra história que a colega lá de Sergipe falou, né? Eu disse, paciente está assim, eu falo assim para o paciente, olha, agora, não pense em elefante cor-de-rosa. Não pense em elefante cor-de-rosa. Não, não pense em elefante cor-de-rosa, Sandra. De jeito nenhum, pense em elefante cor-de-rosa. Né? Qual é a única coisa que você pensa? É do elefante cor-de-rosa. Então, quando você procura esquecer uma coisa, é ela que você vai lembrar. É ela que você vai lembrar, não tem jeito. Isso é com tudo, né? Isso é absolutamente com tudo, né? Então, se a gente transborda isso aí para coisas da vida mesmo, você vê que faz todo sentido. E que essa rede, esse network, como você gosta de chamar, ele se repete, né? De outras formas, com outras coisas que estão presentes na nossa vida e que a gente talvez nem se dê conta, né? Mas é isso expresso ali na forma do zumbido. Muito bom. E daí, diga. Não, tem a Rossana perguntando assim, mas eu tenho o contrário, tenho hiperacusia. Hiperacusia, o tratamento é um pouquinho diferente do zumbido. Isso. A gente, às vezes, pode até usar remédios parecidos, mas é uma outra coisa, tá, Rossana? Depois você procura o colega, né, com essa informação. E tem outra pergunta aqui que falaram. A Sandra falou que a gente tá afinados e perfeitos. Mas é lógico. A Leni pergunta assim, o que pode ser? Leni, às vezes você não encontra uma atividade específica, um alimento e um medicamento. Às vezes, por exemplo, é só a perda de audição. Então, tudo tem que começar, né, com essa investigação completa da perda da audição. Se você quiser ir mais a fundo na audição com aqueles outros exames, no metabolismo, às vezes é uma deficiência de vitamina B12, às vezes é uma deficiência de um outro tipo de magnésio, alguma outra coisa, de zinco, né? E não é não é um alimento. Você diz assim, Ítalo, pode ser um alimento? Pode. Tem vários alimentos, por exemplo, rico em xantinas, que o chocolate, tudo isso pode dar zumbido. E aí é que é importante, né, que você tenha um médico possa te direcionar nesse caminho, né, para você entender o que é o seu zumbido. É muito individual. Não dá para te dizer assim o que é. Tem muitas coisas. A gente acredita que tem mais de 400 coisas que podem causar e modular o zumbido. Às vezes é só uma contratura desse músculo aqui, né? Então, precisa realmente ver cada um. Eu tenho mudado um pouquinho o meu discurso. Eu tenho falado que a causa... Isso todo mundo sabe, bem. Que a causa principal, realmente... E a gente até pode colocar a culpa mesmo na perda de audição ou em alguma alteração da via auditiva. Mesmo que seja sinaptopática, certo? Aquela coisa ali na sinapse. E que tudo isso que a gente chama de outras causas são fatores associados ali e que eles vão interferir na funcionalidade do seu corpo. Certo? Sim. E daí, como o seu zumbido está inserido no seu corpo, então isso tudo vai interferir. Porque eu acho que isso traz um pouco menos dessa incerteza do que é. O que é? Né? Qual é a causa envolvida com isso aqui? Então, se a gente tem uma causa e o resto são fatores ali associados que interferem, parece que me soa mais fácil para isso cair na nossa mão e lidar com isso de uma forma melhor. Não sei se você concorda. Sim, não, eu sem dúvida nenhuma. Mas isso também se passa pela questão da cognição, né, Sandra? Eu acho que essa é o entendimento. Eu volto para aquela outra história. Se o paciente não entende o que ele tem, né? Se o paciente não entende o que ele tem, fica difícil ele lidar com uma coisa que ele desconhece. Às vezes, você até continua com as mesmas angústias e nada lá fora vai mudar, mas se aqui dentro, né, no seu coração e na sua mente, você conseguir mudar a sua visão, né, do zumbido, é exatamente. A Valéria perguntou assim, por que o remédio para o zumbido não resolve e ainda passa mal com os efeitos colaterais?
Por isso, Valéria, porque o zumbido ele é multifatorial. Ele tem, né? Ele tem uma associação com a perda de audição e com vários outros fatores. Não dá. Agora, uma coisa que eu acho que é importante, imagina isso aí, agora eu perdi o que eu ia falar, mas essa coisa da ressignificação, né? Então, assim, se você está usando a medicação e você não ressignificou, então daí você entra num jogo que daí ele deixa você na estaca ali, né? Você não consegue se mexer, né? E uma outra coisa que eu acho que é importante a gente passar é que essa ressignificação e esse dar uma outra interpretação para o zumbido não é uma. A gente, mesmo que a gente fale aqui com um texto muito lindo, como se isso fosse a coisa mais trivial do mundo, isso não é fácil de se fazer. Isso Não. demanda do indivíduo, né? Isso demanda dele. Então, por isso que eu falo assim, a gente precisa de tempo, né? Para que essas coisas... A ressignificação, ela pode ser muito rápida, mas ela muitas vezes precisa de tempo, né? Que muitas vezes o paciente não tem a paciência de esperar, né? Então, Não. Não, não é exatamente isso, né? isso. Por isso que eu acho que é super importante você ir buscar algum colega médico, alguma fono, né? Que possa, na verdade, né, te ajudar nesse caminho, né? Uhum. Te ajudar nesse caminho, né, de interpretação, de ressignificação. Veja, às vezes a gente não consegue ressignificar. Às vezes é preciso a gente ir para uma psicoterapeuta para Isso. entender os nossos sentimentos, para significar a raiva que você tem do seu amigo, Uhum. a inveja que você tem de alguém, né? Uhum. A gente não tem essa competência às vezes. Isso. E tem o E isso é conhecimento. outra coisa que eu acho que é bom deixar claro. Nós somos responsáveis por nós mesmos, né? E daí eu coloco o paciente como responsável pelas decisões dele, em como ele vai conduzir o zumbido dele. Mas não é que você vai fazer isso sozinho, né? Você vai fazer isso com apoio profissional. E E muitas é vezes isso. multiprofissional, né? E é isso que eu acho que é o grande problema, sabe, Sandra? Porque você vai e usa um remédio que um paciente usou e colocou na internet. Você vai, e aí você vai, por si só, tentando buscar esse caminho que tem pessoas que podem, de alguma forma, facilitar esse caminho para você. Exatamente, exatamente. E daí você tem que estar alinhado com o que essa pessoa está falando, né? Então, assim, você tem Exato. essa pessoa, se é isso aí que você falou, se ela tem esse conceito, esse entendimento do que é, de que o zumbido é isso aí do que a gente está falando, então aí esse profissional você pode ficar, né? Para Pois é, você não, né? né? O Otto colocou assim: o cara usa betistina e o zumbido aumenta, tem significado? Veja, na verdade, o zumbido pode não ter aumentado necessariamente com a betistina, Otto. Isso. O que acontece muitas vezes? Você usa o remédio e aí naquele dia que você tá, aquele período que você está usando o remédio, você começa a prestar mais atenção no zumbido. Uhum. Você começa, olha, hoje ele subiu um pouquinho. Ah, não, hoje ele tá igual. Hoje ele. Uma coisa que você não estava nem fazendo antes da betistina. E às vezes não é nem a betistina que está causando isso. Porque, teoricamente, a betistina não tem como efeito colateral o aumento do zumbido. Exatamente, Né? exatamente. Então, é É, isso que eu falo. Se a gente tentar tratar o zumbido como um caminho único, né, uhum. sem toda essa circuitaria neural, a gente não vai adiante. Porque, Exatamente. como a Sam Brito falou, o medo do desconhecido torna o problema sempre muito maior. Muito maior. Olha, a gente Né? está a 1 minuto e 20 para terminar. É, quer falar? Antes eu vou dizer antes que acabe que eu Fala, amo você. Você sabe, eu amo você do fundo do meu coração. Nossas ligações são além de Recife. você E também, você sabe. daí eu gostaria muito de agradecer, né, que você ter aceitado o convite, que para mim é um grande prazer e honra ter você comigo, meu amigo, né? E daí quer fechar Não, eu acho que assim, é importante os médicos, os colegas, as fonos, eu vi que tem muitas fonos, que a gente possa criar realmente, né, uma campanha meio que, não é só brasileira, é universal né, de acolhimento desses pacientes com zumbido. Né? Graças a Deus, né, hoje tem muito mais gente que gosta de zumbido. Né? Tem muito Uhum. mais gente que, né,
pega na sua mão para carregar, né? E Aham. você adiante. Então, é muito importante isso, né? O acolhimento, o entendimento, a ressignificação. E é aquela coisa que eu sempre falo, a gente não está aqui para a gente ter razão. Às vezes pacientes dizem assim, mas o doutor, o meu é Ó, vai diferente. acabar. 5 segundos.